Obrigada por sintonizar no podcast Assustadoramente. O caminho para o terror começa aqui, e não há como voltar atrás. Me chamo Ana Clara, sou de Goiânia. Bom, vou começar com um relato simples e pequeno. Esse relato que irei escrever foi bem recente, foi há 3 semanas. Eu sempre fui daquelas crianças que vê vultos e sente coisas. Quando eu era pequena, eu sentia muito medo desse lado sobrenatural. Mas mesmo assim, eu amava, e ainda amo, filmes de terror e coisas paranormais, mesmo morrendo de medo depois. Hoje em dia, eu sou uma adolescente que ama essas coisas, mas eu não sinto tanto medo mais. Então, eu sempre fui acostumada a fazer daquelas brincadeiras do copo, Charlie, ver conteúdos sobrenaturais. Há exatamente 3 semanas, eu acordei e fui comprar algumas roupas para o Natal e Ano Novo no período da manhã. À tarde, eu fui para a casa da minha avó para ficar com ela e esperar até a noite para minha mãe sair da faculdade e vir me buscar. Eu não sabia, mas a minha avó iria sair nesse mesmo dia, no final da tarde, iria ficar na rua até umas 22 horas, pois ela teria uma confraternização com a empresa onde ela trabalha. A casa da minha avó é bem antiga, com objetos bem antigos também. É do tipo de casa que passou da tataravó para a bisa para a avó. Cheguei na casa da minha avó, fui dormir um pouco, porque eu estava muito cansada. Aí nesse meio tempo, eu estava me arrumando. Aí eu acordei uns minutos antes dela sair, tanto que eu ainda ajudei a se vestir. E ela foi. Como eu disse, eu iria esperar a minha mãe vir me buscar. A minha mãe, ela se atrasa um pouco às vezes. Mas eu estava de boa, porque afinal, era a casa da minha avó. Aí depois que ela saiu, eu voltei para a cama, deitei. E eu sempre vivo com fone de ouvido. Eu deitei, coloquei meu fone e fiquei lá brisando. Passou uns 5 minutos que eu deitei. Eu comecei a escutar passos. Bom, até aí tudo bem, porque eu coloquei a culpa no fone. Mas aí eu tirei o fone e continuei a escutar. Aí eu fingi de sonsa e coloquei o fone novamente. Depois de uns 2 minutos desse acontecimento, eu comecei a escutar batidas bem forte na porta do banheiro. Aí eu tive que ir lá ver se era alguém. Por mais que antigamente eu tivesse medo, hoje em dia eu não fico assustada facilmente. Na verdade, eu tenho mais medo dos vivos do que dos mortos. Aí eu fui lá no banheiro e, como esperado, não tinha ninguém. Voltei para a cama e tentei dormir. Quando eu estava quase pegando sono, eu senti algo puxando meu cabelo. Aí eu fiquei cabreira. Me levantei e fui comer uma fruta. Aí eu tentei dormir de novo. Adivinha? Comecei a escutar risadinhas do lado de fora da casa. Relevei e coloquei meu fone e tentei dormir de novo. Observação: na casa da minha avó tem 8 cachorros e estavam todos agitados. Quando eu escutei a risadinha, eu tentei colocar a culpa nos cachorros e no fone. Quando eu tentei dormir pela última vez depois dessa risada, eu comecei a sentir um frio tremendo e acabei vendo de relance uma figura sentada na mesa. O quarto da minha avó tem a visão para a geladeira e a mesa da cozinha. Aí eu me caguei, mas mesmo assim eu fingi de sonsa. Peguei meu celular e saí para a rua para esperar minha mãe em algum outro lugar. Agora fica a dúvida: será que era meu cansaço ou era algo sobrenatural? E aí, o que é que vocês acham? Quando vocês estão cansados, vocês escutam risadinhas? Vocês escutam batidas nas portas, passos, e vocês também veem uma figura sentada nos lugares? Eu não. Então eu acho que não é cansaço. Você teve uma experiência bem assustadora. E você não tem medo, né, menina? Que coisa. Eu também não tenho medo, assim. Eu tenho mais medo dos vivos, mas eu nunca vi nada. Se eu chegar a ver uma coisa assim, igual você viu, meu Deus. Eu nem sei qual seria minha reação. Então é isso. Vocês que têm mais relatos, pode enviar, tá bom? Ana, obrigada. Minha mãe era da Umbanda e era normal vermos vultos dentro de casa. Quanto a mim, sempre fui acostumada a ver esse tipo de coisa, pois também sou médium. Certo dia, estava na cozinha lavando a louça com pressa, pois a minha mãe chegaria do trabalho logo. Ao lado da pia, onde eu estava, havia uma geladeira e mais à frente uma mesa de jantar. De repente,
ouvi um barulho e vi a cadeira se mover um pouco. Achei estranho, então me abaixei para olhar, pensando ser um bicho. Quando olhei, vi as pernas de uma criança em decomposição. Era como se a criança estivesse encolhida embaixo da mesa, mas não dava para ver mais nada além das suas perninhas cinzas. Imediatamente me levantei pálida. Não conseguia me mover de tão petrificada que eu estava. Como o medo de apanhar da minha mãe por não ter lavado a louça era maior do que o medo por ter visto a criança, continuei o trabalho e terminei de lavar a louça. Depois fui correndo para a casa da minha madrinha, ainda pálida, contar o que tinha acontecido. Bom, e esse foi meu relato, e tenho muito mais. Esse relato foi enviado pela Ianca Ferreira. Antes de começar o meu relato, na verdade são dois, mas tem um principal e um mini relato. Vale ressaltar que sou cristão, protestante e praticante. Prefiro dizer assim do que simplesmente declarar que sou evangélico, já que, hoje em dia, infelizmente, esse termo virou quase que um sinônimo de pessoa intolerante. Deixo bem claro que respeito todas as crenças e práticas religiosas. Antes do relato, acho que vale a pena falar um pouco sobre mim. Talvez isso ajude a explicar a experiência, dependendo do que os ouvintes acreditam ou não. Sou filho único e sempre fui super protegido durante a infância. Hoje entendo que isso provavelmente se deve ao fato de que a minha mãe havia perdido um bebê antes de mim, pois tinha miomas no útero. O meu parto foi bem difícil e quase morri também. Fiquei sem líquido amniótico e estava sufocando, em sofrimento fetal. Fiquei colado nas paredes do útero. Tenho marcas nos joelhos e cotovelos até hoje. A minha mãe demorou a ser atendida, pois a equipe médica insistia num parto normal. Uma tia minha, cunhada da minha mãe, que trabalhava como enfermeira nesse hospital, brigou com a equipe até que entendessem que não havia a menor condição para um parto normal. Finalmente resolveram pela cesariana. Graças a Deus sobrevivemos, eu e minha mãe. Meus pais são separados desde que eu tinha 3 anos ou 4 de idade, mas sempre conviveram amigavelmente e não considero que meu pai foi ausente, apesar de não morarmos na mesma casa. Ele sempre aparecia em alguns fins de semana e almoçávamos juntos. Até hoje nossa relação é muito boa. Bom, como eu disse, antes do relato tem um mini relato. A minha mãe me conta que quando eu tinha uns 4 anos, eu dizia que sonhava com o céu. Quando ela me perguntava como era lá, eu só dizia que era um lugar grande e bonito e que tinha uma porta fechada, na qual ninguém podia entrar. Ela disse que quando me perguntava o porquê, eu dizia: É porque ele fica lá. Ele quem? Deus, né, mamãe? Como se a pobre da minha mãe tivesse a obrigação de saber. A minha mãe disse que por causa desses sonhos, ela começou a ficar com medo de que eu morresse. Então, um dia, ela me disse: Bruno, eu proíbo você de voltar lá. Ao que, segundo ela, respondi: Não precisa ter medo, mãe. Eu não vou voltar pra lá. Eu vim de presente pra você. Por causa dessas coisas, uma tia minha, que era kardecista na época, dizia que eu tinha algum grau de mediunidade e que tinha desdobramentos. Mas nunca frequentei centros espíritas, nem me envolvi com qualquer outra religião. A minha avó até era uma espécie de mãe de santo quando eu era criança, mas ela abominava a ideia de que eu sequer me aproximasse de tais coisas. Posteriormente, também se converteu ao protestantismo. Lembrei até de uma experiência muito forte que tive com a minha avó quando tinha 8 anos, mas fica para outra oportunidade, porque esse texto já está ficando bem maior do que eu esperava. Sem mais delongas, vamos ao relato principal. Não é exatamente assustador, mas é bem intrigante. Gostaria de ouvir o que você e os ouvintes dos mais diversos segmentos religiosos ou não pensam a respeito dele. Eu estava na 7ª série, eu tinha 13 anos. Me lembro bem, pois mudei de escola apenas 3 vezes durante a infância, e essa foi uma delas. Interessante que me converti ao Evangelho justamente no fim desse mesmo ano. Não por conta desse ocorrido, mas por identificação mesmo. Era um dia de aula normal. Estava sentado no lugar de sempre na sala. De repente, eu tive uma espécie de visão. Fui transportado para outro lugar. Eu via pessoas felizes numa espécie de floresta, trajadas de branco, com animais ao redor. Bem parecido com o paraíso como retratado naquela novela global, A Viagem, sabe?
Se não me engano, algumas até andavam a cavalo. Eu observava essa paisagem na primeira pessoa, como se estivesse voando ou flutuando, apesar de não ter essa sensação de voar. Mas o mais intrigante é que nesse lugar havia uma bela cachoeira com uma placa em cima. Na placa estava escrito apenas o número, 92. Quando vi esse número, voltei a mim. Expliquei tudo aos meus colegas da sala. Não lembro se acreditaram ou não em mim, mas lembro que me disseram que durante essa experiência, que durou poucos minutos, eles me chamavam e eu não respondia. Permaneci imóvel, como num transe. Um deles observou que meus olhos ficaram vermelhos, já que eu piscava pouco. Desde esse dia, nunca mais aconteceu nada desse tipo. Nunca consegui entender o que tudo isso significa. Sempre me vem à mente que 92 seria a idade em que eu morreria. Mas seria isso mesmo? Continuei acreditando nisso ainda mais quando meu avô materno faleceu, aos 93 anos. Fiquem à vontade para comentar e tentar explicar ou opinar sobre o significado dessa experiência. E esse relato foi enviado pelo Bruno de Salvador. Bom, Bruno, você pediu explicação, né, que ninguém tem, mas vamos lá, vamos opinar. Se você sentiu isso da idade, pode ser, né? Foi a primeira coisa que te veio à mente, a idade da sua morte. E também a sua família vive muito, né? Seu avô faleceu aos 93 anos, poderia ser, né? Então, isso significa que você vai ter uma vida longa. Ou então, não seja nada disso. Pode ser que esse número venha fazer sentido para você em algum momento, que ainda não aconteceu. Enfim, é só um palpite. E vocês, o que acham? Olá, sou a Raquel. Meu relato é curto, mas foi bem assustador. Bom, eu tenho uma filha de 5 anos, mas na época do acontecido, ela tinha 2 anos. Eu não sei se alguém vai entender. Acho que as mamães de plantão sim. Sabe quando a criança ainda usa fralda? Quando elas correm, faz um barulho bem característico da fralda batendo nas perninhas. Enfim, eu estava dormindo, já era madrugada, mas tenho um sono leve. Qualquer barulho eu acordo. Nessa noite, a minha filha estava dormindo comigo quando ouvi um barulho de uma criança correndo da sala para o quarto, e dava para ouvir claramente o barulho da fralda. Foi aí que eu pensei, nossa, o que a minha filha está fazendo uma hora dessa acordada e correndo? Daí a criança correu da sala para o meu quarto e chegou no pé da minha cama e o barulho parou. Mas aí eu coloquei a mão onde estava minha filha e ela estava na cama. Aí que me assustei e fechei o olho e fiquei pensando se olhava ou não. Meu corpo arrepiou inteiro e não consegui dormir mais. Quando eu era criança, com uns 4 ou 5 anos de idade, a minha avó se mudou de Minas para São Paulo e veio morar com a minha família. Em nossa casa já morávamos eu, meus pais e minhas 2 irmãs. Para que minha avó ficasse mais confortável, cedi a ela o meu quarto e fui dormir no quarto das minhas irmãs. A minha avó era uma pessoa bastante reservada, mas do jeito dela, ela gostava da gente e nós gostávamos dela. Aos poucos, sua saúde foi ficando debilitada e o que seria uma estadia provisória acabou se tornando algo definitivo. Ela viveu em nossa casa por pouco mais de 10 anos, até a sua morte. Nessa época, eu já não dormia mais no quarto das minhas irmãs, pois nem eu queria ficar lá, muito menos elas me queriam por perto. Típico de adolescentes. Então, fui dormir provisoriamente na sala. Após a morte da minha avó, ainda demorei um bom tempo para retornar ao meu quarto, que agora estava vazio, pois eu tinha certeza de que veria o espírito dela. Sei lá porque eu tinha essa suspeita, mas eu morria de medo. Um dia, meu pai me deu um ultimato e exigiu que eu voltasse de vez para o meu quarto. Antes, a minha mãe organizou toda uma reforma. Pintou, trocou os móveis por outros planejados, até mudou a porta de lugar. Em suma, não parecia em nada com o quarto da minha avó, e a ideia é que isso facilitaria um pouco para mim. Nas primeiras noites, confesso que fiquei bastante tenso. Morria de medo de acordar no meio da madrugada, pois eu tinha certeza de que, se eu abrisse os olhos, veria o espírito da minha avó ali me observando. Mas os dias passaram e nada aconteceu.
Quer dizer, aconteceu, mas não exatamente o que eu estava esperando. Com o passar do tempo, eu comecei a ouvir passos vindo de uma espécie de sótão que ficava em cima do meu quarto. Era um espaço entre a laje da casa e o telhado, onde meu pai guardava todo tipo de quinquinharia, como nas típicas casas de filmes de terror. Mas não havia como subir até ali por dentro da casa, apenas por uma escada que ficava no corredor lateral, na parte externa. As primeiras vezes que ouvi esses sons, pensei que pudesse ser minha imaginação, mas aqueles ruídos se repetiam com tanta frequência que não dava mais para ignorar. Começava sempre no meio da madrugada, por volta das 3 horas da manhã, e durava alguns minutos. Eram sons sincopados, como de passos pesados, que começavam lentamente e aos poucos iam aumentando de velocidade, cruzando de um lado para o outro, por toda a extensão do telhado. Cogitei que fossem passos de algum gato da vizinhança que andasse por ali ou algo do tipo. Mas com certeza não eram gatos. Aqueles passos eram pesados demais, como de um ser muito pesado, totalmente o oposto de um gato. Cachorros? Impossível. Não subiriam naquela altura. Elefantes? Bem, impossível, não? Contei para minha mãe, mas ela deu de ombros. Disse que era imaginação minha, que eu ainda devia estar impressionado com a morte da minha avó. Sugeriu a hipótese dos gatos, que logo eu refutei. Então, disse que devia ser o som das caixas d'água se enchendo de madrugada. Elas ficavam posicionadas exatamente sobre o meu quarto, mas aquilo não se parecia em nada com o som de encanamentos. Eram claramente passos. Falei com meu pai e minhas irmãs, mas nenhum deles deu importância para o fato. A solução seria subir com uma lanterna quando os barulhos começassem e ir investigar pessoalmente do que se tratava. Mas e a coragem? Sem chance. E o jeito foi torcer para aquilo desaparecer com o tempo. Não desapareceu. Mas, com o tempo, eu também não me importei mais. Como nada além daquele barulho ocorria e nada de mal me acontecia, aos poucos fui me acostumando até o ponto de nem mais dar conta disso. Uns 3 anos depois, precisei passar por uma cirurgia de transplante de córnea. Nessa época, já estava com uns 20 anos. Na primeira noite, após voltar do hospital, a minha mãe decidiu dormir no meu quarto para me fazer companhia, caso eu precisasse de algo. Tinha uma segunda cama no meu quarto, daquele tipo gaveta, e ela dormiu lá. No dia seguinte, a minha mãe parecia quieta e um pouco incomodada. Certa hora, já não resistindo mais, ela perguntou: "Escuta, você ouviu alguma coisa durante a noite?" "Alguma coisa tipo o quê?" Perguntei, sem nem imaginar do que ela falava, visto que já nem dava mais conta daquilo tantos anos depois. Daqueles barulhos em cima da casa. Parecia alguém correndo para lá e para cá. "Ah, aquilo?" disse eu. "Relaxa. É só o barulho da caixa d'água enchendo." E dei uma risada maliciosa. Minha mãe não respondeu nada, mas também nunca mais voltou a dormir naquele quarto. O vulto pós-transplante. Em 2002, fiz meu primeiro transplante de córnea no olho direito. Na época, eu tinha 20 anos e já sabia que, algum tempo depois, eu teria que transplantar a córnea do olho esquerdo também. Isso ocorreu 3 anos depois, em 2005. Nas 2 vezes, as cirurgias ocorreram de forma bem tranquila, tanto durante os procedimentos quanto na recuperação. Felizmente, nunca tive rejeição e sigo a vida normalmente. Não sei se o relato que vou contar aqui tem relação direta com o transplante, mas houve pelo menos uma coincidência de data. Na ocasião do segundo transplante, embora já morasse sozinho, fui passar o pós-operatório na casa dos meus pais. Dormia no meu antigo quarto, que continua vazio. As 2 primeiras noites foram tranquilas, sem nenhuma ocorrência. Só na terceira noite que algo estranho aconteceu. Despertei no meio da madrugada, ao acaso, e ao abrir o olho, o que não havia sido operado, o outro tinha um tampão de proteção. Vi um vulto translúcido flutuando sobre mim, vindo com seus braços estendidos a partir dos meus pés em direção à minha cabeça. Não conseguia ver o rosto, mas me parecia ser uma figura feminina, com um véu sobre o rosto e um manto ou vestido comprido. Seus pés não se moviam enquanto ela flutuava sobre mim. Vale ressaltar que nunca tive paralisia do sono, e nem foi aquela a primeira vez. No susto, estendi a mão e, num movimento rápido, acendi a luminária que ficava ao lado da cama.
Seja o que fosse, aquilo sumiu imediatamente assim que a luz se acendeu. Eu fiquei ali parado, respiração ofegante, pensando no que havia acontecido. Nunca tinha tido qualquer tipo de experiência visual com o sobrenatural, e isso era o que eu mais temia. No silêncio profundo, podia ouvir meu coração bater acelerado. Teria sido apenas um sonho? Talvez minha imaginação? Eu cheguei a pensar. Foi quando comecei a ouvir passos pela casa. Prendi a respiração, meu corpo congelou de novo. Aquilo era mesmo real? Tentei me concentrar naquele som. Sim, definitivamente eram passos, como de uma mulher com sapatos de salto alto. Eles iam da cozinha para a sala. Às vezes paravam por alguns segundos e então recomeçavam, voltando da sala para a cozinha. Meu quarto ficava próximo à cozinha, então eu conseguia ouvir com clareza. Às vezes, as portas dos armários também faziam barulho, como se alguém as abrisse e fechasse. Pensei que pudesse ser minha irmã se arrumando para ir ao trabalho. Olhei no relógio, 3h45. Impossível. Isso era pelo menos 2 horas antes do que ela costumava levantar. Curvei um pouco o corpo para tentar ver algo por baixo da porta, mas percebi que todas as luzes estavam apagadas. Então, tudo pareceu ainda mais bizarro, pois quem poderia estar andando pela casa, mexendo nas coisas num breu total? A única luz que ainda estava acesa era a da luminária no meu quarto, e eu não ousaria apagá-la por nada. Pensei em levantar e ver o que era, mas não tive coragem. Algum tempo depois, ouvi a porta da sala se abrir e depois fechar-se. Os passos desceram as escadas que iam até o portão, que também bateu, e depois apenas o silêncio mais ensurdecedor que pode existir. Fiquei ali por algumas horas, sentado, imóvel. Pensava nas opções. Não poderia ser minha mãe, pois ela não usaria um sapato de salto naquele horário e nem sairia de casa no meio da madrugada. Pensei de novo na minha irmã. Será que naquele dia ela estava saindo mais cedo do que o normal por algum motivo? Não estava, pois às 5h45, eu ainda acordado, ouvi ela se levantar e repetir sua rotina matinal, inclusive com seu cantarolar habitual. Não peguei mais no sono. Embora estivesse cansado, não consegui dormir de novo. Às 6h30, minha mãe se levantou e passou pelo meu quarto. Me encontrou sentado na cama, com a luminária acesa. Perguntou se eu estava me sentindo bem, apenas respondi que sim, que tinha perdido o sono. Não falei nada sobre o que eu tinha visto ou ouvido naquela noite, pois eu não queria preocupá-la. Mas tratei de arrumar uma desculpa para voltar logo para minha casa, apesar dos protestos dela. Nunca mais vi nem ouvi nada parecido, mas, por via das dúvidas, passei a dormir com a luminária sempre acesa quando voltava para lá, aos finais de semana. Relatos enviados pelo Diogo, de São Paulo. Obrigada por assinar o Assustadoramente. Você tem alguma história sobrenatural para contar? Então envie seu relato para o e-mail assustadoramente@outlook.com ou envie através de áudio pelo Telegram. Siga as redes sociais do podcast. Os links estão na descrição do episódio.